Onde foi que eu errei? Sara Shiva, capítulo 10. Erro número 7. Ativismo e egoísmo. Pais que vivem somente em seus mundos. E aqui nesse capítulo a Sara ela fala sobre quando os pais eles não estão atentos ao que os filhos estão vivendo, os pais não se preocupam com a vida dos filhos no sentido de sentar com eles e saber o que eles pensam, o que eles sentem, ignorar esse mundo dos filhos e viver somente no mundo deles, trabalhando, ganhando dinheiro, muitas vezes com a justificativa que é para criar os filhos, e nós sabemos que os pais querem dar o melhor para os filhos. Mas isso aí vai excluindo o mundo do filho e vai vivendo apenas o seu mundo de responsabilidades e obrigação. E muitas vezes tem alguns pais que eles se acham eles se pegam naquele pensamento: não, eu tô aqui ocupado, não tenho tempo para o meu filho, porque ele tem que escolher. Ou eu fico dentro de casa e não ganho dinheiro nenhum, ou eu estou trabalhando e ganho dinheiro para ele, que é por ele que eu estou nesse trabalho. Só que, na verdade, nós precisamos ter equilíbrio. E nós fomos chamados, enquanto pais, para sermos servos de Deus, para servir a nossa família. E filho, ele é sinônimo de renúncia. Não significa que a sua vida acabou quando você tem um filho, né? Porque tem gente que diz: eita, meu pai do céu, vou ter um filho agora, não posso mais estudar, não posso mais fazer aquilo. Com certeza vai ser um pouco mais dificultoso, logicamente, porque agora você tem uma responsabilidade para o resto da vida. Só que o pai precisa entender, o pai e a mãe, né? A partir do momento que você tem um filho, você precisa viver uma vida de renúncias, porque agora eles que vêm em primeiro lugar. Às vezes o bebezinho, às vezes não, né? O bebê é tão pequenininho, mas ele que manda na casa, a hora que acorda, a hora que dorme, toda a rotina da casa gira em torno dele. Então é necessário o pensamento: filho é sinônimo de renúncia. E a Sara começa a falar em um tempo que ela quase perde a filha dela, a Hannah Shiva, quando ela tinha mais ou menos uns 11 anos de idade. Foi um momento que ela estava trabalhando muito na igreja, servindo, pregando, evangelizando, e a filha foi ficando de lado. E uma coisa que a Sara falou muito interessante é que quando os pais, por exemplo, a Sara, ela teve dificuldade na adolescência dela, no começo da adolescência dela, por conta do nome. O Pepeu Gomes e a Baby do Brasil, quando teve a Sara, ficou 6 meses sem dar o nome a ela, ou seja, a Sara Shiva ficou 6 meses sem nome. E quando eles foram dar um nome, eles quiseram dar um nome bem poético e colocaram o nome dela de Rioca, que é Casa do Amor, né, que é um nome tupi-guarani. Só que vocês imaginam o bullying que ela sofreu na escola, né? Riroca, meu pai do céu, coitada dessa criança. E o que acontece? Ela disse que quando você está numa fase, quando o seu filho está numa fase que você teve problema lá na infância, você começa a projetar no seu filho tudo que você passou. Não é que você queira se vingar conscientemente, mas é como se você quisesse se repelir daquele momento traumático que aconteceu na sua infância. Você fica aversivo àquele período. E foi isso que aconteceu com a Sara Shiva, a filha dela, e ela quase perde a filha. E essa questão de se projetar nos filhos é quando você olha para o seu filho e você vê, por exemplo, tem pais que quando eles têm filhos parecidos com eles têm muito problema. Por quê? Porque eles se projetam um no outro, eles se veem no filho. Então, e no filho você só não vê as coisas boas, você vê as coisas ruins também. Então o que acontece? Fica aquela situação complicada quando você não sabe administrar e diferenciar o seu filho do seu problema emocional e vira aquela muvuca. E ela disse que ela foi deixando a Hannah Shiva de lado, não conscientemente, mas teve que um dia a Isa Coimbra falar com ela, né? Deus usou ela para falar, elas não eram nem tão íntimas, e dizer: olha, você está perdendo a sua filha para o ativismo e tudo mais. Começou a falar, e na hora a Sara Shiva, ela começou a chorar, né? A se quebrantar, chegou em casa, pediu perdão a Hannah, e o caminho de restauração começou a ser reconstruído. Eu já percebi que a idade que nos irrita é normalmente aquela em que nós passamos algum problema na infância. Quando chega naquela idade, tudo nos nossos filhos começa a nos irritar, nos estressar, e nós simplesmente perdemos a paciência com eles, porque parece que eles nos estão provocando o tempo todo. No cérebro, a memória inconsciente armazena todas as informações da nossa infância, todos os fatos, as memórias boas e as memórias ruins. Aí a Sara fala que quando ela
Quando ela chegou aos 18 anos, que ela passou por um momento bem conturbado, na infância, adolescência, ela se sentia muito rejeitada pelos pais, porque os pais eram super jovens e trabalhavam, muito famosos no Brasil, e trabalhavam para cima e para baixo, não tinham tempo de passar com os filhos, então ela se sentia muito rejeitada pelo pai. Aí teve esse problema na escola, na infância. Aí ela trocou o nome para Sarah Shiva, mas quando ela completou 18 anos, que ela teve a Hannah, que ela engravidou, é como se todos os problemas dela tivessem acabado, porque o sonho dela era ser mãe. Mas tudo ia bem até que a filha completou os 11 anos de idade. Foi quando veio à tona todos os problemas emocionais que ela teve na escola, a questão do bullying em si. E ela teve que se arrepender, né? Pedir perdão à filha, reconhecer que errou. E um dos problemas que muitas vezes os pais, e ela falou mais lá na frente, que os pais cometem, é não saber pedir perdão para os filhos, reconhecer quando errou. Mas o arrependimento, quando é genuíno, nos leva a um profundo quebrantamento, mudança de atitude, e assim pode haver restauração nos relacionamentos, né? No relacionamento pais e filhos, né? Que é o que nós estamos falando aqui agora. As crianças, elas precisam ser assistidas, acompanhadas pelos pais, porque elas necessitam de afirmação. E se elas não encontram essa afirmação em casa, elas vão encontrar lá fora. E a afirmação, muitas vezes, que elas vão encontrar lá fora, não é uma validação cristã. Às vezes o inimigo já usa dessa situação para encaminhar a criança para um outro caminho. A autoestima dos filhos está diretamente ligada ao quanto elas se sentem amadas pelos pais. Se o filho não se sente muito amado pelo pai, pronto, isso aí já vai gerar um monte de cratera, emoção. E Satanás só quer essa brechinha de um pensamento errado, de uma crença errada, que os meus pais não gostam de mim, que os meus pais não me amam, para embalar aí o problema. Já o fluxo de atenção que os pais dão aos filhos na adolescência consolida a autoestima e lapida o caráter. Há 3 necessidades básicas na vida de qualquer ser humano, e esses são os 3 pontos que os pais devem trabalhar na vida dos seus filhos. 1. Amar e ser amado. 2. Ter propósito na vida. 3. Segurança ou fé. Você quer ter autoridade sobre seus filhos? Então pague o preço do esforço, porque criar é complicado, demanda muito esforço, energia. Quando você tem mais força, você pega aquela força do amargo do seu ser e fala de novo. Por isso todo mundo, e o que acontece? Todo mundo quer ter uma família bem-sucedida, filhos que prosperem, né, em todas as áreas, emocionalmente, que tenham um bom casamento, um bom emprego, uma boa vida, mas é necessário esforço, é necessário se dedicar. Todo mundo quer ter filhos que sejam exemplos dentro de casa, mas muitos esquecem que estão querendo colher o resultado sem o esforço, então não rola. O ato de se importar com seus filhos vai envolver tempo e sacrifício. Não tem como, se não for desse jeito. Como pais, seremos avaliados pela nossa criação, seremos avaliados pelos indivíduos que são os nossos filhos, que criamos, que formamos. Ou melhor, o grau de aprendizado, a formação do caráter e a conduta dos nossos filhos revelarão quem fomos nós como professores, ou seja, como os nossos pais. Os nossos filhos serão um reflexo da nossa atitude. Aí você fala, mas tem pais que tiveram os mesmos filhos, a mesma criação. Porque o adulto lá na frente ele vai escolher o que ele vai fazer, né? Com as suas escolhas. Mas aí, enquanto eles são crianças, adolescentes, se nós encravarmos bem os ensinamentos do Senhor, um bom caráter, lá na frente, é muito pouco provável que ele vai se enredar por outro caminho. Ele pode se desviar no caminhozinho, mas depois ele segue o foco. Porque aquilo que é ensinado, que é afirmado, uma pessoa que se sente amada, convicta, ela sabe quem ela é, então ela não vai na cabeça de todo mundo. O que temos em abundância dentro de nós se transformará em palavras e atitudes. As nossas intenções mais profundas, as nossas motivações, sutilmente se transformarão em palavras e atitudes que serão ministradas sobre nossos filhos no dia a dia. Nossos filhos são a imagem refletida do nosso esforço, do nosso trabalho, do nosso caráter, das coisas boas e ruins que temos. Eles são a materialização da nossa semeadura diária, diante dos nossos próprios olhos todos os dias, falando conosco, se relacionando conosco, nos provocando a todo tempo para sermos a cada dia pessoas melhores. Criar filhos é um grande desafio. Outro grande problema que tenho visto, que também é causado por esse erro dos pais que vivem somente em seus mundos, é o problema da erotização precoce das crianças. Aí você pensa, poxa, o que é que tem a ver os pais vivendo no seu mundo
com a erotização precoce das crianças. A questão é o seguinte, que muitas vezes os pais, eles ignoram a presença das crianças, ou que elas entendem, às vezes falam, não entendo não, e começam a falar sobre sexo, sobre assuntos íntimos, e aí muitas vezes a maneira como os pais eles se tratam um com o outro, tem uns que tipo, fica dando um beijo de língua na frente dos filhos, e isso traz erotização precoce. Os filhos eles precisam sim ver gestos de carinho, de amor e atenção dos pais, mas não podem ser nada erotizado. Os pais não podem dar a ideia para os filhos que o cônjuge é tudo para eles, que é a razão da vida deles. Não, a razão da vida primeiramente tem que ser o Senhor, e tudo tem que ser equilibrado, porque senão os filhos eles começam com aquela crença, aquela fortaleza, que o sentido da vida é se casar. É como se fosse o pote de ouro no final do arco-íris, e é isso que a gente vê muito na nossa sociedade. Quem não casou acha que o casamento é aquele pote de felicidade. Aí quando casa, a galera vê aí, né, que não é bem isso como falaram. Por quê? Porque para não ficar sozinho, escolhe qualquer pessoa, escolhe qualquer padrão, baixa o padrão, não observa nada, aí logicamente que o casamento vai ser de mal a pior. Muitas vezes os ímpios eles são mais prudentes em escolher alguém para se relacionar do que os crentes, porque muitas vezes o crente tem aquele pensamento, não, o crente não pode namorar muito para não cair em pecado. Aí nesse negócio de não cair em pecado, com essa vontade de fazer sexo logo, casa com qualquer pessoa, se lasca e depois percebe, poxa, casei com essa pessoa, não era essa pessoa, mas agora vai ser, agora eu vou morar para transformar a maldição em bênção. E quando você trata o seu cônjuge como a razão do seu ser, da sua vida, é tudo para você, logicamente tem que ser algo equilibrado. Eu tô falando, porque tem gente que é tão difícil de acompanhar o raciocínio, que quando você fala isso que eu estou dizendo, aí eles falam, então quer dizer que eu tenho que ser apático, ou que eu tenho que ser indiferente ao meu cônjuge. Não é isso. É não ficar nem um extremo nem no outro. Para a criança não achar que o casamento é algo desprezível e nem achar que é o que vai trazer a felicidade e o foco da vida, o objetivo é casar. Mais uma vez, filho é renúncia e faz parte do pacote. Quando o filho chega, o casal não pode mais viver como vivia antes da chegada do filho em todos os aspectos. E é isso aí, pessoal. Eu espero que vocês tenham aprendido aqui, e nós vamos para o next mistake, para o próximo erro. #Só sucesso.